Show de bola. O foguete está sendo lançado. Todos prontos, com cintos afivelados, que vai começar a nossa convenção dos campeões de agosto. Vamos todos juntos. Hoje o tempo está friozinho, meu cabelo está rebelde. E como diria Bill Gates, os clientes de vocês mais infelizes são a maior fonte de aprendizado. Eu sou o Pedro Eduardo, vou tocar essa convenção com vocês aqui. Mas antes de a gente começar o conteúdo de peso, eu vou chamar aqui nossa querida Ana Lopes para falar um pouquinho das nossas novas novidades que estão para surgir, para começar agora nesse mês de setembro. Vamos lá, Ana? Uma salva de palmas para a Ana, pessoal. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Eu vim aqui contar uma novidade muito bacana para vocês. Eu espero que no final aqui do meu pitch, rapidinho com vocês, eu tenha muitos contatos para essa nova oportunidade que a Arbo está trazendo. E eu gostaria de apresentar para vocês o projeto que aqui dentro a gente chama de MLS. Eu não sei se todo mundo conhece esse conceito, mas é um conceito que resume o mercado imobiliário americano e europeu numa grande parte, e é um esquema muito bacana para vocês conseguirem novos imóveis e ter novas oportunidades para os leads de vocês. Então, hoje, a Arba ela conta com uma carteira de mais de 400 oportunidades. E quando eu falo oportunidades, são imóveis angariados por nós. Estes imóveis, quem transacionam serão vocês. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso plano de MLS. Hoje nós já estamos em mais de 80 cidades. Eu coloquei o meu contato aqui embaixo, porque eu quero entrar em contato com todos vocês, eu quero conversar com todo mundo. Vocês, ao fazerem parte desse projeto, recebem tanto um lead quanto um imóvel da Arbo. Então, vocês não precisam se preocupar com mais nada. A gente envia para vocês essas oportunidades. Vocês vão transacionar e ganhar muito mais força de carteira. Então, aqui eu trouxe para vocês duas grandes vantagens, que é, claro, dormir tranquilo e focar na performance. Então, façam o que vocês sabem fazer de melhor, que é vender imóveis. E a Arbo entrega o lead, entrega o imóvel e vai ver vocês deslancharem aí. Em dezembro, eu quero premiar quem mais vai vender imóvel da Arbo também, hein? Eu vou conseguir essa premiação com o Mané aí, porque eu quero muito esse pódio. Então, me procurem no e-mail, me procurem por telefone. Estou esperando vocês. E a primeira pessoa que tem o imóvel da Arbo vai ganhar sendo muito mais especial. Eu vou tocar aqui para vocês. Então, estou no aguardo. Fechou? Sensacional, muito bom. Tenham certeza que a Ana vai caçar todo mundo aqui para conversar e explorar melhor essas oportunidades que todo mundo vai ter aí com os novos imóveis da Arbo. Show de bola? Vamos lá então para o que interessa mesmo? Vamos falar de pesquisa, que é a etapa de atendimento que contém ouro e que eu tenho certeza que o Brunão manja muito do assunto, é digital influencer, fala com todo mundo sobre isso. E para apresentar o Bruno da melhor forma possível, eu vou chamar aqui a Larissa para apresentá-lo, ou não é, Larissa? É isso aí. E o Bruno Oliveira, de apenas 39 anos, com um baita currículo, corretor de imóveis desde 2011. Ele já atuou como corretor da House, gerente de equipe de vendas, supervisor comercial, coordenador comercial, foi proprietário de imobiliária com foco em imóveis usados e hoje atua como gerente comercial em vendas da maior incorporadora de Curitiba, a GT Building. Bem-vindo, Bruno! Uma salva de palmas para o Brunão! Vai que é tua, Brunão. Que legal, valeu. Obrigado, Lário, Manuel, Pedrão, pela oportunidade aqui de falar com uma galera aqui. Eu falo bastante com o pessoal aqui de Curitiba, obviamente. Falo lá no meu Instagram com quase 6.500 pessoas lá. Mas é muito legal falar nesse ambiente. Participei, né? Eu sempre participo aqui das convenções. A última foi muito bacana, falando sobre captação de imóvel lá com a Nanda, né? Da Remax. E hoje vamos falar um pouquinho. Bom, a Lari já me apresentou aí, meu nome é Bruno Oliveira, sou aqui de Curitiba. Na verdade, não sou de Curitiba, eu sou do interior do Paraná. Uma cidadezinha lá de 10 mil habitantes, moro aqui em Curitiba já há 15 anos e sou corretor de imóveis, ó o chinaço aí, ó, e atuo como corretor de imóveis desde 2011. Hoje, eu atuo como gerente comercial / vendas aqui na GT Building. A GT Building, ela é a maior incorporadora de Curitiba, apesar de ser muito nova. Ela nasceu em 2019, mas já nasceu com alguns empreendimentos, hoje são 15, 16 empreendimentos, fora os lançamentos que estão acontecendo ainda esse ano.
Então, os nossos resultados eles têm aumentado consideravelmente. Até o presente momento, a gente já está com quase 250 milhões em vendas, e ainda tem todo esse finalzinho de ano aí, que a gente sabe que é o momento que vende mais imóvel, né? Apesar dessa instabilidadezinha política aí, o comprador de imóvel ele sempre vai existir, né? E a gente tem como característica, além de vender, ter um volume grande, a gente tem uma característica de ter velocidade em vendas. Então, tem até um indicador chamado VSO, que é a velocidade sobre a oferta, que é um indicador que, inclusive, as incorporadoras que têm capital aberto, elas utilizam muito, que basicamente é o quê? O que você tem de estoque contra o que você vendeu, né? Então, você começa janeiro com estoque, termina lá em dezembro com estoque, essa diferença aí faz a conta ali em percentual, quantos por cento você vendeu sobre o estoque que você tinha. Então, só para vocês terem como referência aí, aqui em Curitiba, as incorporadoras têm um VSO de 25%, 30%, e a GT Building, ela tem um VSO de 45%. Então, janeiro a gente lançou um empreendimento que vendeu tudo em 15 dias, agora a gente lançou um outro empreendimento comercial não, foi um centro médico que também vendeu 90% em menos de 30 dias, enfim, a gente tem uma velocidade de vendas muito grande, por causa da estratégia que a gente utiliza, né? Então esse é o local onde eu trabalho aqui e atuo como gerente de vendas, gerente comercial. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho aqui sobre uma das etapas que eu considero a etapa mais importante do atendimento, que é a etapa da pesquisa. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que eu preparei uns slides aqui, e aí eu não vou ver vocês, então vocês só me avisem aí se vocês estão enxergando a minha tela. A gente dá o feedback aqui pelo som mesmo. Boa, Pedrão. Estamos vendo. Estão vendo? Então, show. Então tá aí, ó. Pesquisa, a etapa que contém ouro. Por que eu digo que é a etapa que contém ouro? Assim como o garimpeiro, tem até a foto ali, não é nem uma foto, isso aqui é um quadro, é uma pintura sobre tela de um garimpeiro, que para ele encontrar o ouro, ele obviamente precisa garimpar, ele precisa procurar. E os corretores, nós como corretores, para prestar o melhor atendimento, para fazer a venda, a gente também precisa, entre aspas, garimpar o cliente, através da pesquisa. Então a gente precisa mapear os interesses, quais são os interesses dos clientes que a gente está atendendo, quais são os desejos, quais problemas aquele cliente quer resolver comprando o imóvel dele, quais as necessidades, qual que é o potencial de compra desse cliente, dores, que também entra ali um pouco na parte de problema, o que ele valoriza, o que ele não valoriza, o que ele enxerga como benefício, o que ele não enxerga como benefício, porque é importante saber o que ele enxerga como benefício, mas também é muito importante saber o que ele não enxerga, né? O que ele vê como, isso aqui para mim não serve. E tudo isso para que a gente consiga gerar empatia. Então, venda, ainda mais venda complexa, uma venda de valor muito agregado, como são as vendas de imóvel, a gente precisa gerar empatia. Né? O que é empatia? É você se colocar no lugar do cliente e não só se colocar, mas tentar olhar com os olhos dele. Toda vez que ele faz lá uma objeção, entender por qual motivo ele está fazendo aquela objeção. Muitas vezes vai ser para barganhar preço, sim, mas na maioria das vezes vai ser porque ele tem dúvidas. Então, é a etapa que contém ouro, porque a gente vasculha, a gente garimpa para encontrar informações e utilizar essas informações para beneficiar o cliente, consequentemente, obviamente, fazer venda, que é o que interessa para a gente aqui. E por incrível que pareça, apesar de ser uma das principais etapas durante todo o atendimento, é a etapa que ela é mais negligenciada pelos corretores. Então, na prática, aí, ao longo desses 10 anos que eu tenho de mercado imobiliário, eu percebi, né, comigo acontece, né, com vários corretores, acontecia mais, né, hoje já acontece bem menos. Mas por que os corretores negligenciam? Muitas vezes por falta de treinamento. Então, fazer uma boa pesquisa demanda muito treinamento. Fazer um bom atendimento demanda muito treinamento. Não tem como você ser um corretor, uma corretora de sucesso, se você não treinar.
treinar e praticar, e medir, treinar, praticar e medir, para saber aonde você está acertando, aonde você está errando, aonde pode ser melhorado. Então, falta treinamento para fazer pesquisa. Existem treinamentos específicos para pesquisa. Outro fator é o medo. O medo de fazer perguntas, o medo de pesquisar. Mas eu vou fazer essa pergunta, eu posso perder o meu cliente. Existe essa coisa de perder o cliente, né? Conceitualmente falando, o cliente, ele só é cliente depois que ele comprou, que ele já está na tua carteira. Até então, ele é um potencial cliente. E você tem medo de perder algo que você não tem. Então, tem que, né, cuidar um pouquinho com isso. E você fazendo perguntas e pesquisando, você vai estar mostrando para o cliente que você está querendo ajudar ele. Insegurança, muita insegurança. Olha, eu tenho medo de apresentar esse empreendimento. Isso acontece muito, inclusive, para empreendimentos de alto padrão. Tenho medo de atender, tenho medo de perguntar. Mas o medo é uma insegurança porque não conhece, às vezes, muito bem o produto, não sabe fazer a pesquisa. Preconceitos, principalmente para empreendimentos de médio e alto padrão, que é o mercado onde eu atuo aqui, que é a GT Building, onde ela está posicionada, muitas vezes o corretor vai fazer o atendimento com o olho no bolso dele, não no bolso do cliente. Então tem que quebrar, tem que acabar com o preconceito, né? Tem que o pré-conceito. É sempre em cima do que o cliente falar, sempre olhando com os olhos do cliente. E ansiedade, né, pessoal? O corretor de imóvel, se tem uma palavra, eu acho que pode traduzir o corretor, é ansiedade, né? Porque a ansiedade nada mais é do que uma projeção do futuro, que pode acontecer ou não, e na grande maioria das vezes não acontece. Em mais de 90% das vezes, na verdade, não acontece. Então é aquela ansiedade de, eu vou atender o cliente, o que vai acontecer? Ou você está ansioso porque você quer vender, porque precisa pagar as contas. Então essa ansiedade, ela faz com que você fale e não consiga fazer a pesquisa de uma maneira tranquila, envolvendo o cliente e tentando realmente ajudar o cliente a tomar a decisão. E tem a diferença do amador para o profissional. Como tudo, né, como atleta e no nosso mercado de trabalho aqui e para corretor de imóvel, tem a diferença entre a postura e a maneira de trabalhar entre o amador e o profissional. Então, o amador, ele já começa falando. Ele fala, porque aqui esse empreendimento, 3/4, 2 vagas, área comum, e taca, e fala um monte. O profissional, ele faz o contrário, ele começa ouvindo. O amador, ele é ansioso e ele só fala do imóvel com discurso padrão. Então, independente do cliente que chegue para ser atendido, o discurso é o mesmo. Ele vai lá e estuda o empreendimento de cabo a rabo, memorial descritivo, sabe até a cor do fio. E na hora de prestar o atendimento, olha, essa aqui é a maquete, a entrada é por aqui, tem tantas vagas de garagem, e o discurso é o mesmo para todos. O profissional, em contrapartida, ele ouve, ele entende, ele pesquisa e ele apresenta o empreendimento de acordo com os benefícios que o cliente enxerga. Né? Então, o cliente, quando ele vai fazendo a pesquisa, ele vai entendendo o que o cliente enxerga como valor e faz a apresentação voltada para o que o cliente quer, para o que o cliente enxerga como valor, potencializando isso. Então, o cara, sei lá, ele é aquele clássico, né? Você começa a falar da churrasqueira na sacada, porque é churrasqueira na sacada, e o cara, no final, depois de 2 horas, ele fala que ele não come carne, que ele é vegetariano. Então, você perdeu um tempão ali, falando coisas que o cliente ele não quer escutar. E aí, eu faço uma provocação aqui para vocês que estão aqui assistindo. Para que você faça uma análise do seu último atendimento e responda para você mesmo. Quantos % do tempo, durante esse atendimento, do último atendimento, você falou e quantos % o cliente falou? Se nessa tua análise você perceber que você falou mais do que 50%, 60% do tempo, tá errado. Assim, não é que tá errado, né? A probabilidade de estar errada é alta. Agora, se o cliente falou mais, aí você está no caminho. Porque o ideal é que você faça as perguntas, faça a pesquisa e deixe o cliente falar. Na grande maioria das vezes, isso com a grande maioria das pessoas, as pessoas elas gostam
mais de falar sobre elas mesmas do que ficar escutando o outro falar. Então, quando ela fala do que ela gosta, o que ela entende como benefício, quais são os hobbies, e deixa ela falar, quando ela fala dela mesma, ela se entusiasma. Diferente de quando você está fazendo atendimento e você está falando e o cliente ele já encosta na cadeira, ele começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro. É a linguagem corporal dizendo ali que, cara, tá chato esse negócio. Muda o discurso ou me faz pergunta porque eu também quero falar. Então é uma provocação que eu deixo aí para você sempre fazer essa análise depois de qualquer atendimento. E aí tem uma diferença, hoje se você entrar no Google lá e digitar diferença entre corretor de imóvel e consultor imobiliário, você vai encontrar em alguns blogs, algumas pessoas falando que existe uma diferença. E lá eles dizem o seguinte, que o corretor de imóvel, conceitualmente falando, o corretor imobiliário, é o profissional que vai para a parte mais prática do negócio. Aquele que o cliente pede um imóvel, ele procura o imóvel tanto para compra quanto para venda, ele vai atrás dos documentos para entender se o imóvel, se as certidões estão todas negativas, se o imóvel está apto a ser vendido, contrato, então ele faz a parte prática do negócio, a parte mais burocrática. Já o consultor imobiliário, ele é aquele que faz uma análise, ele tem um olhar mais macro do negócio, do mercado como um todo. Então ele consegue prestar uma consultoria, entendendo o que o cliente procura, e apresenta argumentos, fatos e dados para que o cliente tome a melhor decisão. Então a gente pode fazer analogia com o médico. Você vai num médico, o médico não sai falando para você sei lá, do paracetamol. Ele primeiro, ele pergunta, ele faz uma série de perguntas, ele tem muito estudo antes, né, obviamente, para poder fazer as perguntas corretas, para então, ele anota aquelas perguntas e ele dá o diagnóstico. E ele fala, olha, no teu caso, pelo que você me relatou, o meu melhor caminho seria o paracetamol. Então, para o consultor, que hoje não tem mais espaço só para o corretor ele precisa ser corretor-consultor. Né? Então tem essa frase aí que já está virando um clichê, que é o entender para atender, que é um clichê, mas ela é muito verdadeira. Então a gente precisa entender para poder atender. Nada impede de que você pegue uma prancheta mesmo, uma folha, tenha as perguntas anotadas ali e durante o atendimento você abordou o cliente, bom dia fulano, seja bem-vindo aqui ao plantão de vendas, meu nome é Bruno, eu falo aqui eu represento a GT Building e hoje eu vou apresentar os produtos que nós temos aqui para você e eu quero entender um pouquinho melhor o que você está buscando. Para isso eu preciso fazer algumas perguntinhas, tudo bem? Enfim, aí você cria uma maneira de abordar para gerar uma empatia, falar quem você é, qual empresa você representa, e dizer o motivo que você vai fazer algumas perguntas. Isso gera confiança para o cliente. Né? O cliente vai falar, opa, peraí, esse corretor ele é diferenciado, ele vai primeiro entender o que eu quero para daí me explicar, né? Para daí me apresentar. E tem uma coisa muito legal que eu gosto de falar aqui, que é o seguinte, as pessoas, elas não querem um imóvel, elas querem a transformação. O que é a transformação? É o bem-estar, é a segurança, é status, é conforto, enfim, que o novo imóvel irá gerar para elas. Então é outra provocação que eu deixo aqui também, ó. Não seja um vendedor de tijolo, não venda tijolo, venda transformação. Quando o cliente fala que ele quer um imóvel de 3 quartos com 2 vagas, por qual motivo ele quer o imóvel de 3 quartos? Ah, é porque está nascendo mais um filho? Ah, é porque ele quer fazer um home office, que hoje ele não tem? Ah, é porque é ele, a esposa, e tem uma filha, e vai receber um outro filho que mora sozinho, que às vezes vem dormir ali? Então, por qual motivo? Né? Tem até também aquela outra coisa que fala sobre a furadeira, né? A pessoa ela não quer uma furadeira, ela quer o furo na parede. E às vezes ela não quer nem o furo na parede, ela quer o quadro da família pendurado na parede. Para esporte, né? A pessoa muitas vezes ela não quer o abdominal, ela quer a barriga tanquinho. Então, para o imóvel é a mesma coisa. Ela não quer não é que ela não queira o imóvel, mas ela quer o que o imóvel vai proporcionar para ela. Então é o porquê atrás do porquê. E a gente só consegue saber qual que é o porquê atrás do porquê e atrás de outro porquê pesquisando. E como que a gente faz a pesquisa? Eu pergunto para vocês aqui, como que é feita a pesquisa? A pesquisa é feita através de perguntas.
E aí tem uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui, que algumas pessoas provavelmente conheçam, outras não, mas existe uma metodologia. Existem hoje dois tipos de metodologia de vendas, tá? Existe um tipo de metodologia clássica, que existe desde que existe metodologia de vendas, que é aquela metodologia tradicional onde tem a abordagem, a pesquisa, a apresentação do empreendimento, a objeção, a neutralização da objeção, o fechamento e depois a indicação, ampliar o relacionamento, é a estrutura básica. Só que teve um cara que ele, da década de 80 ali, o Neil Rackham, que ele desenvolveu uma outra metodologia, que é essa metodologia chamada Spin Selling. Qual que é a diferença de uma metodologia para outra? Ele, através de muita pesquisa, ele entendeu que existem dois tipos de produtos e dois tipos de vendas. Existe a venda simples e existe a venda complexa. A diferença é que a venda simples, ela é feita muito mais, o cliente compra muito mais por impulso do que uma venda complexa. Então, numa venda simples, a pessoa toma a decisão sozinha. Sei lá, ela está no aeroporto e ela passa ali e vê um chaveirinho bacana. Ou, sei lá, aquele canivetinho suíço, que a gente compra e que tem um monte de coisa e que, sei lá, muitas vezes não serve para nada. Sei lá, você vai pagar R$20. Você compra, se daqui a pouco esse canivetinho ficar na tua estante, ficar na tua gaveta, você nunca mais usar, não tem problema, porque, pô, você gastou vintão, mas não te impactou, não impactou outras pessoas, né? Então, são vendas simples. E segundo o Neil Rackham, ele diz que essa metodologia básica, que é abordagem, pesquisa, etc., que eu acabei de falar, funciona muito bem para venda simples. Já para venda complexa, você consegue fazer a venda através de perguntas. Então, é uma metodologia inteira baseada em perguntas. E, basicamente, são 4 tipos de perguntas, que é o SPIN ali, o S, o P, o I e o N, que são as perguntas de situação, as perguntas de problema, as perguntas de implicação do problema e as perguntas de necessidade da solução. Então, o que são as perguntas de situação? Aquelas perguntas básicas, que é onde você mora atualmente, né, as perguntas atuais do cliente, onde você mora, por que você quer sair do imóvel que você está, enfim, as perguntas de situação, as perguntas onde o cliente se encontra hoje. Depois disso, e ele diz o seguinte, que a maioria das pessoas fazem muitas perguntas de situação, porque pergunta de situação é muito mais confortável de você fazer. Você não gera muito impacto ali fazendo esse tipo de pergunta. E aí entra a pergunta de problema. Então, você fala lá para o cliente, por exemplo, o que mais te incomoda no imóvel que você vive atualmente? O que mais pega ali? Qual que é o maior problema que você enfrenta morando no imóvel que você está atualmente? Depois da resposta, é lógico que daí, pessoal, no livro ali tem inúmeras, né? Eu poderia ficar 2 horas falando só da metodologia aqui. Aqui eu estou trazendo só um panorama geral. Depois tem a pergunta de implicação do problema. Então, de acordo com aquele problema que ele te disse, o que implica esse problema na vida do cliente? Então, vamos supor que você fez a pergunta ali, o que te incomoda no imóvel que você mora, que você vive atualmente? O que me incomoda é barulho. Poxa, eu não consigo dormir direito porque eu moro numa via rápida e o barulho, para mim, é muito insuportável. E aí você pode perguntar para ele, bom, tendo que suportar esse barulho toda noite, sem dormir 100%, como que isso afeta na sua qualidade de vida? Então, o que você está fazendo aqui? Você está pegando o problema que ele relatou para você e você está colocando um holofote nesse problema. Para quê? Para que na cabeça dele, esse problema se torne... O ideal é que você faça a pergunta justamente para que esse problema se torne muito maior do que ele é. Então, você cria esse holofote. E depois você vem com a pergunta de necessidade da solução, que é o quê? Agora você vai fazer uma pergunta para mostrar que existe uma solução para esse problema. Que é o seguinte, então você pode falar... Pessoal, acho que tem alguém com o microfone aberto aí, não sei se só é só para mim aqui ou é para todo mundo. Aqui... Tá tranquilo? Tá tranquilo. Então beleza. Então tá. Bom, e daí por último a pergunta de necessidade da solução, que poderia ser feita assim, ok, então se eu te disser que nesse empreendimento aqui, nós temos uma unidade voltada para essa rua aqui que é tranquila, que
que passa pouquíssimos carros, e além disso ainda tem esquadria anti-ruído, o quanto isso ajudaria no seu sono e, consequentemente, na sua qualidade de vida? Como que isso te ajudaria? E aí você deixa o cliente falar. Tem até uma parte do livro ali que ele fala o seguinte: se alguém conseguir fazer o cliente dizer de que maneira a solução ajudará, então não estimulará objeções. Ninguém gosta que lhe digam o que é bom para seu departamento ou negócio, principalmente vindo de alguém de fora. Então a gente pode adaptar isso para o nosso negócio, né? Porque ali ele fala muito de venda B2B, mas que tranquilamente a gente utiliza aqui no nosso mercado. Afinal de contas, a venda de um imóvel é uma venda extremamente complexa, né? Então ele diz ali, ó, se você conseguir fazer com que o cliente, para que ele diga como aquela solução ajuda ele, né, você evita a objeção. Ninguém gosta quando o corretor fala assim: olha, encontrei o seu imóvel, encontrei o imóvel ideal para você, o imóvel dos seus sonhos. Quem nunca falou isso, né? E muitas vezes o cliente fala: cara, como é que você sabe que esse é o imóvel do meu sonho? Então você já começa a gerar uma barreira ali. Quem tem que dizer se o imóvel é bom ou não é o cliente. Nós somos, como consultores, somos apenas facilitadores. Facilitadores. E toda vez que você faz uma venda onde o cliente tomou a decisão e você não precisou empurrar nada, a venda é muito mais saudável. É claro que a gente precisa utilizar de inúmeras ferramentas para ajudar o cliente a tomar a decisão e para aumentar a velocidade na decisão dele. Então, para isso que existe gatilhos mentais, para isso que existe técnicas de fechamento, mas você só consegue utilizar gatilho mental e técnica de fechamento depois que você passou por todas as etapas. Porque senão você deixa de utilizar uma técnica que vai acelerar o processo de vendas, que vai acelerar a decisão, e vira aquele corretor chato que está querendo empurrar, e aí esqueça. O cliente te bloqueia no WhatsApp. Nossa, o cliente me bloqueou no WhatsApp depois do atendimento. Por que será? Ai, que cliente chato, né? Que cliente... E não é, né? Precisa analisar por que o cliente bloqueou. Bom, e além disso, você também pode usar a pesquisa em todas as etapas da metodologia clássica, que daí entra, né, na metodologia lá que eu disse da abordagem, filtro, apresentação. Então, na abordagem, você utiliza a pesquisa, fazendo perguntas. Então, você vai fazer uma abordagem, por exemplo, de um lead que você recebeu do Facebook. Bom dia, fulano, meu nome é Bruno, falo aqui da House da GT Building, recebi o seu contato para mais informações sobre o empreendimento Maison Alto da Glória, que tem apartamentos de 2 e 3 quartos. Você quer mais informações sobre os apartamentos de 2 ou de 3 quartos? Então, esse tipo de abordagem leva para o filtro, né? Essa pergunta final, quando eu fiz ali, você prefere apartamento de 2 ou de 3 quartos? É diferente de você fazer a pergunta, o senhor pode falar no momento? Se você faz a abordagem numa ligação, né, e pergunta, você pode falar no momento? A probabilidade do cliente falar, do lead falar que não, é alta. Então, você faz uma pergunta, né, que é uma pesquisa, para saber se ele quer o de 2 ou de 3, ele vai te responder para você entrar no filtro e fazer mais pergunta, para fazer o filtro, para entender. Durante a apresentação do empreendimento, nem se fale, né, sobre a pesquisa, então o tempo todo você está trocando com o cliente, fazendo perguntas e apresentando o empreendimento de acordo com o que o cliente falou que enxerga como benefício. Tem também aquela clássica do pet place, né? Quem nunca escutou essa? Você identificou que o cliente tem um pet, que ele tem um cachorrinho. Olha, nesse empreendimento nós temos o pet place, você vai poder descer com o seu cachorrinho e terão outros cachorrinhos para socializar e para brincar e tudo mais. E se você identificou que o cliente não gosta de cachorrinho, você pode usar o pet place a teu favor, falando, olha, nesse empreendimento tem um pet place, então fique tranquilo que os cachorros vão ficar lá longe, você não vai nem escutar. Então você vê, é a mesma característica sendo utilizada com os benefícios distintos de acordo com a pesquisa que você fez e de acordo com o que o cliente ele enxerga como benefício. Até voltando um pouquinho ali, eu já estou quase terminando aqui, que eu falei aqui atrás, né, que as pessoas não querem um novo imóvel, elas querem a transformação que esse imóvel. Então, uma vez eu fui comprar eu morei um tempo fora do país, voltei, vim para Curitiba e abri uma panificadora.
E aí, quando eu abri a panificadora, eu já abri falando, bom, eu vou ter que entregar pão, porque eu tenho o meu projeto aqui, eu vou entregar pão, e saí procurar uma doblô. Bom, a doblô é grande, entregar pão. Fui em várias lojas, todas as lojas, os corretores, ó, os vendedores falavam, eu tenho essa doblô aqui, tenho essa aqui, puxa, não tenho. Até que eu cheguei num lugar que o vendedor falou assim, cara, mas por que você quer a doblô? Por qual motivo? Eu falei, porque eu tô abrindo uma panificadora, eu quero entregar pão e tal. E aí ele me falou, eu não tenho a doblô, mas eu tenho um outro carro que vai ser melhor que a doblô. Eu falei, caramba, vamos lá ver. Chegou no pátio, ele falou, tá aqui o carro. Cara, eu olhei, era um Palio. Eu falei, meu amigo, eu quero um carro grande, que tem espaço, e que eu também consiga, né, levar minha família, eu tenho um filho e tal. Ele falou, é o Palio. Você está me dizendo que você está procurando um carro uma doblô que custa 60 mil, mas que você só tem 50 mil. Esse carro custa 30. E olha isso aqui, ele abriu, virou o banco 2 vezes, não sei se vocês sabem, mas o Palio, ele vira o banco 2 vezes e fica gigante o espaço. Ele falou, tá aqui, você vai gastar metade do valor, você vai poder levar teu pão, depois que você levou teu pão, você baixa o banco e leva a tua família. Ou seja, ele entendeu para me atender e eu, óbvio, acabei comprando, né? Então, um exemplo aí para falar sobre isso. Bom, e aí objeção também na pesquisa, o fechamento e o pós-fechamento também, você vai fazer pesquisa para conseguir pegar indicação, enfim, pegar lá as indicações, que a indicação é o melhor lead que existe, né? Através de indicação, o cliente já chega, você não precisa fazer aquela primeira abordagem, ele já chega aberto, ele já tem referência. E mais uma vez, eu quero finalizar com essa frase aqui, de novo, é a terceira vez que eu falo ela, que as pessoas não querem um novo imóvel, elas querem a transformação que o novo imóvel irá gerar. Pare de vender tijolo e venda transformação. Muito obrigado. Para quem não me segue lá no Instagram, então meu nome é Bruno Oliveira, como eu já falei ali, o Instagram é @BrunoFerOliveira. Todo dia eu coloco dica lá que ajudam os corretores a ganhar dinheiro e vender todo mês. Obrigado. Obrigado, Bruno. Salva de palmas para o Bruno, pessoal. Bruno, vale uns 5 minutos de bate-bola aí de perguntas? Perguntas, se alguém tiver alguma. Ô, Brunão, vou começar eu com 2 para você. A primeira delas é, depois de tanto tempo passado, um mundo competitivo como por que o corretor continua tendo medo de treinar com outro colega de trabalho, sabendo que a venda agora é tão mais complexa, unindo, sei lá, venda consultiva com mais spin selling, e o cara acha que ele só vai conseguir, na frente do cliente, desdobrar tudo isso. O que você enxerga na área de treinamentos e de corretores? Você sabe que, Manuel, que essa, cara, é uma pergunta boa, porque se você perguntar você vai na rua, encontra 100 corretores e pergunta para esses 100 corretores, você acha que treinamento e capacitação é importante? Dos 100, 110 vão falar sim, é extremamente importante. E aí você fala, quanto você tem treinado? Quanto você treinou na última semana? Puxa, então, é que, sabe, né, eu precisei fazer plantão, e aí começa a ter aquele monte de desculpa, né? Tem até aquela, eu não sei se é um ditado japonês, chinês, coreano, o que é, que eles falam lá o seguinte, que, acho que é chinês, sei lá, quando eles vão cortar uma árvore, ele tem 6 horas para cortar a árvore, ele leva 4 horas afiando o machado e 2 horas cortando a árvore. Se você pegar no esporte, então eu faço triatlon, né? Já fiz algumas competições, fiz Ironman e tudo mais, que é uma prova extremamente longa. Imagina, o Ironman, eu levei 11 horas e 53 minutos para fazer o Ironman. Imagina se eu tivesse chegado, feito a inscrição do Ironman e falado, beleza, amanhã é o Ironman, então eu vou fazer, e não tivesse treinado. Eu ia passar vergonha, eu não ia conseguir fazer. O atleta é assim, qualquer profissional, para que ele tenha um excelente desempenho, ele precisa treinar, né? E eu acho que muitas vezes, sabe, Manoel, falta direcionamento, cara. Não é nem que a pessoa, que o corretor, ele não queira treinar. Ele quer treinar, mas muitas vezes falta direcionamento do gestor, da imobiliária até ter uma cultura treinadora,
né? Ter uma cultura de que, olha, aqui tem treinamento toda semana, aqui tem treinamento, né? E o gestor puxar essa responsabilidade para ele e treinar. E não só treinar e falar como é, mas mostrar como é. Olha, o primeiro atendimento eu vou fazer junto, eu vou te mostrar como é. Você vai ficar quietinho aí, você só vai me escutar fazendo. Cara, se você fizer isso, se o gestor fizer isso, pode ter certeza, os corretores eles vão fazer exatamente da maneira como você demonstrou. Então eu acho que falta direcionamento muitas vezes, sabe? Eu vejo da mesma forma, Brunão, mas acho que são duas predisposições do gestor ter rotina no seu trabalho de treinamento e o corretor está predisposto a treinar todos os dias. Você vê que, pô, ninguém é o Neymar lá, chega fazendo gol. O Neymar também, embora tá lá ali naquela mala ali, mas ele treina todo dia. E não tem como vender um imóvel que é extremamente complexo sem treinar. Aí, quando você vende, é o cliente que está comprando, não é você que está vendendo, e você está deixando o mercado ser o capitão da sua alma. Ou seja, você não vai ter recorrência sobre vendas porque você não tem domínio sobre o seu funil. E aí... O Thiago Concer, que é aquele que, cara, ele dá treinamento também, o cara é fera, ele fala que muitas vezes ele fala do vendedor, né? Mas a gente pode usar para o corretor sofre uma venda. Ele não vai, ele sofre uma venda. O cliente chega e compra, né? Então, por que você vendeu? Não tem histórico, né? Não sabe o que levou à venda. Então, vendi porque, pô, eu levei sorte, né? Ou não vendi. Por que você não vendeu? O pior acho que é por que não vendeu, né? E não saber. Mas eu concordo, falta predisposição. Eu até fiz uma live esses dias falando que o corretor de imóvel ele é o dono da sua própria empresa, ele é a sua própria empresa. E como empresa, ele precisa ter autorresponsabilidade, automotivação, ele precisa se entender como um empreendedor e não ficar dependente só do gestor, só da imobiliária. É óbvio que, pô, é bom ter o direcionamento, como eu falei, é bom não, é essencial ter o direcionamento, principalmente para quem está começando, mas como empresa, você tem que, né, imagina você abre uma empresa e fala, agora eu vou depender do governo. Tem muita empresa que é assim, quebra, né? O governo, nossa, o governo. Cara, vai lá e faz o teu, né? Então é por aí. Eu vi que alguém levantou a mão aí. Tem alguma pergunta, pessoal? Pode abrir o microfone e fazer a pergunta pro Brunão. Alguém abriu o microfone aí. Quem foi? Acho que tinha sido a Zina que abriu, pelo que eu vi. Ô, Bruno, enquanto ninguém faz a pergunta, eu vou fazer mais uma. Quando se tem uma abordagem consultiva, em que você tem o SPIN, geralmente você está o corretor de lançamentos, ele faz uma prospecção ativa num lançamento. E aí, como que geralmente é a dificuldade do corretor que está fazendo uma venda ativa em fazer uma ação consultiva? Você vê que tem um mundo que o corretor reclama por isso, ou você acha que tem como a abordagem ser ativa e você fazer uma consultiva nessa abordagem ativa? Com certeza tem como, tanto que os corretores, se você pegar os corretores que vendem todo mês e que vendem bastante, eles têm algumas características e ali, alguns comportamentos que são bem parecidos. Então, vamos vender lançamento e vou fazer uma abordagem. Já tem que levar em consideração que, primeiro, que existem as etapas, né? Você vai fazer a primeira abordagem e o intuito de fazer essa abordagem não é vender o apartamento, né? Você, antes de vender, tem que passar por inúmeras etapas. A abordagem é para levar para o filtro, para você entender e fazer essa abordagem consultiva para realmente entender se o imóvel faz sentido para o cliente, para que você ganhe tempo e para que o cliente ganhe tempo. E tendo essa abordagem consultiva, além de tudo, você consegue passar credibilidade e passar autoridade, porque a grande maioria, infelizmente, vai fazer uma ligação e não se prepara antes. Então, pô, eu vou fazer uma prospecção ativa aqui e eu vou falar o que der na telha. Por mais que muitas vezes as pessoas elas sabem o que tem que ser feito, mas elas não fazem. Então, vou ligar. Para cada cliente que liga, usa um discurso diferente. Então, acho que o essencial é, primeiro, ter um script, olhar para esse script e entender se ele é consultivo ou não, né? O que a gente fala como consultivo?
é entender, é procurar levar para o filtro para entender se aquele imóvel que está sendo oferecido faz sentido ou não. Porque existem duas maneiras, né? Você pega uma house, por exemplo, que nem no nosso caso aqui, ela tem o portfólio dos imóveis e ela precisa encontrar o cliente que se encaixe no perfil dos nossos imóveis. Né? Numa imobiliária multimarcas, é meio que o contrário. Você pega o cliente e precisa encontrar o imóvel que se encaixe para o cliente, apesar de que isso daí é um perigo, porque muitas vezes acaba se perdendo, né? Mas sim, a abordagem ela precisa ser consultiva. Eu acho que a melhor maneira de fazer isso é tendo um script, e não só um, né? Porque assim, em vendas não existe fórmula mágica, existe metodologia, cada um pega a metodologia e encaixa da maneira que tem mais resultado. Então, o script, por exemplo, de abordagem, o ideal é começar com 2. Tem 2 scripts. E aí você separa 20 clientes, 20 leads, faz 10 ligações e usa uma abordagem para esses 10, a outra abordagem para outros 10. Qual que foi melhor? Esse aqui foi melhor. Então, ok, eu vou fazer mais um outro. E fica fazendo esse teste AB, sabe? Para entender qual que é melhor. Qual que tá levando para o filtro mais? Esse aqui, ó. Então eu vou utilizar esse. E, enfim, baita sacada, a gente usa muito o teste AB no marketing, fazer teste AB para o script é uma puta sacada, hein, Brunão? Funciona bastante. Ô Jairo, tem uma pergunta pro Bruno. Jairo Cordeiro. Famoso Hope. Oi, Bruno, é o Hope, tudo bem? Bom dia. E aí, meu amigo, bom dia. Só para corroborar, parabéns pela apresentação aí, eu queria conversar contigo, já que trabalhamos juntos, né, e trocamos ideia todos os dias, assim, que para vender os apartamentos com essa pesquisa toda que você nos orienta todos os dias, faz sentido nós, além de estudarmos os apartamentos, os empreendimentos que nós temos que conversar com as pessoas, estudar o ser humano como um fator preponderante nessas decisões, saber sobre o comportamento, sobre decisões, sobre quais os prazeres que traz o cara até você. Ou seja, por exemplo, eu vejo muito corretor de imóveis hoje iniciando uma conversa sem ao menos saber a profissão do cliente, sem ao menos saber quantos filhos ele tem, sem ao menos saber de onde ele vem, sabe? Então, de repente, eu vou conversar com um agricultor, que nem nós fizemos semana retrasada lá, falar sobre o agricultor, não sabia falar o que é uma soja, qual é o período das safras, e quando você tem esse entendimento de mercado, você consegue trazer esse cara para o teu lado. E muita gente, você quer vender um apartamento, você quer fazer uma venda para a pessoa, mas não sabe nem de onde vem o dinheiro que está te pagando. Então, faz sentido para você, antes de conhecer também o produto, conhecer mais de pessoas, mais o comportamento humano, ser mais um tanto quanto um psicólogo na hora de você fazer esse desfecho de venda? Faz sentido, Bruno? Total sentido, e eu acho que, assim, além de fazer sentido, é essencial estudar sobre o comportamento do consumidor, sobre o comportamento humano, sobre os gatilhos, né? Os gatilhos mentais. Até no marketing ali a gente fala bastante sobre PCI, né? Perfil do cliente ideal. Na hora que você vai fazer uma prospecção lá, se você tiver o perfil do cliente ideal para você fazer essa prospecção, você consegue ser muito mais assertivo, porque nas redes sociais, no Google ali, principalmente nas redes sociais, você prospecta elencando ali quais são os interesses do ser humano que vai comprar o imóvel, né? Então, você entender de comportamento é essencial. Você vai atender um japonês, por exemplo, né? O japonês, na maioria das vezes, ele é mais introvertido, ele escuta muito, né? Então, você vai fazer o atendimento nele, você não vai ficar falando. Quer entrar? Deixa eu só ir para outra sala aqui. Aproveitando o que o Brunão falou aqui e também o que o Jairo, a gente está no momento do mercado imobiliário que fala-se muito da desintermediação, de não ter mais corretor. Isso, na cultura da Arbo e no que a gente defende como propósito, não existe. Agora, sim, o que existe é a reintermediação. O que é reintermediar? Os corretores que estão corretores e, de fato, não conseguem criar uma fluência, uma experiência boa de compra para o cliente, não vão mais vender. E aí a reintermediação é tirar corretores detratores fora do jogo e que vão ficar menos corretores
comendo um pouco mais essa pizza, porque de fato treinaram, de fato se especializaram em psicologia, em pirâmide de Maslow, entendeu o que o cliente quer. E aí a gente começa a ver o quão complexo é a nossa profissão, atender gente para o maior consumo que ela vai fazer na vida dela, que é a compra do imóvel. Ou seja, ela não está comprando uma calça jeans, ela está comprando um imóvel e, sobretudo, você precisa ser um baita especialista. É uma tomada de decisão tanto quanto a própria vida, né? Você vai num bom médico, você tem que ir num bom corretor e o consumidor está vendo isso e enxergando a experiência de compra. Então, o quão completo for o corretor, ele fica no mercado como promotor e não mais como detrator. Agora, não existe um corretor promotor sem estar inserido numa boa equipe e sem estar inserido em uma rotina de treinamento exaustiva que faça dele um campeão de vendas. Exatamente, exatamente. Você pega até nos Estados Unidos lá tem a SWAT, né? Aquele pessoal da polícia lá que, pô, você vê que os caras eles ficam fazendo simulação o tempo todo, né? Quando eles entram no campo de batalha, eles já passaram pela grande maioria das situações anteriores, né? E aqui no nosso caso, existe a ferramenta da simulação, do teatro de vendas, que, cara, quando você não tem um cliente, faz simulação, que né, o Mané falou no começo ali, pô, por que não pega o colega do lado e treina junto? A melhor maneira de treinar é fazendo simulação. Faz simulação e objeção, e, poxa, o que pode acontecer? Porque quando você estiver na frente do cliente, a ansiedade ela é menor, o medo é menor, porque o medo é do desconhecido, né? Então, você já passou por aquilo. Então, é bem por aí. Muito treinamento. Hein, Bruno, desculpa, deixa eu tentar participar um pouquinho com relação a isso. Falando a respeito das pessoas que assistem os grandes prêmios de Fórmula 1. Porque eu sou corretor há 10, há 15 anos, eu não vou treinar porque eu sei tudo a respeito. Sei tudo. E aí você assiste um grande prêmio de Fórmula 1 e você vê os estrelas, que são os pilotos entrarem para o pit stop para fazer a troca, uns 3, 2 segundos. E aí você pega o currículo. Ih, caiu a internet. Tá travando. Caiu. Ele foi rápido demais na Fórmula 1 e acabou caindo, derrapou e... Pedro, você quer tocar, depois ele já volta para qual aí? Você quer Sim, tocar? vamos continuar. Bora lá. Continuar, porque a galera quer saber, pessoal, quem são os campeões da Arbo de Agosto. Vamos ver quem são essas pessoas? Vamos lá, começar pelo campeão em velocidade de atendimento. Quem será? É isso aí, pessoal. E quem ganhou na velocidade de atendimento foi a Andresa, da BIG Imóveis de São Paulo. Parabéns, Andresa! Muito bom, parabéns. O gatilho mais rápido do Velho Oeste. Muito bom. E em campeão ou campeã de tarefas concluídas, quem será? Muito bem. Campeão de tarefas concluídas, que organiza muito bem o seu dia a dia, é o Thiago Vischetti, da Guepardo, aqui de Londrina. Parabéns, Thiago! Muito bom. E campeão ou campeã de gamificação pela imobiliária, quem será, pessoal? Muito bem. Mais uma vez, a imobiliária campeã de gamificação é a Imobiliária Solano, de Curitiba. Parabéns, Solano e equipe. Solano não cansa de ficar no pódio aqui. Sensacional, muito bom. E agora a galera que angaria o Capita Imóveis. Vamos lá, campeões e campeãs de angariação em vendas. Muito bem. Quem ficou no terceiro lugar foi a Priscila Costa, da Personalité de São Paulo. Parabéns, Priscila. Palma, pessoal. Muito bom. Em segundo lugar, da Personalité também, o Ronaldo. Parabéns, Ronaldo. Ô, Ronaldo. E em primeiro lugar, pessoal, estreando o nosso pódio aqui da Convenção dos Campeões da Arbo, da imobiliária Rinocer, o Eduardo. Ô, Edu! Parabéns. Rinocer bombando. Boa, boa, sensacional. E agora vamos para campeões e campeões em angariação para locação. Quem será?
Muito bem. No terceiro lugar, também de São Paulo, da Salles Imóveis, foi a Caroline. Parabéns, Caroline. Oi, Carol! Show de bola. Em segundo lugar, da imobiliária New Brokers, nós temos o Everton. Parabéns, Everton. Olá, Everton! E o primeiro lugar, pessoal, também a estreia nova aqui na nossa Convenção dos Campeões, ficou para a imobiliária Olímpia, o Lupércio Bonin. Salva de palmas pro Lupércio. Isso aí, trazendo produto bom pra gente. E os campeões agora de locação. Vamos ver quem são. Em terceiro lugar ficou a J. Marese, estreando aqui no pódio, a Cibele de Apucarana. Oi, Cibele! Parabéns! Muito bem. Em segundo lugar, da Personalité de São Paulo, ficou a Priscila Costa. Parabéns, Pri. E em primeiríssimo lugar, aí, campeã de locação do mês de agosto, foi a Patrícia, lá da Personalité também. Parabéns, Paty, Simone e toda a equipe. Parabéns. A Personalité já está se acostumando a ficar nesse pódio aqui, né? Vamos lá. Imobiliária campeã em vendas do mês passado. Quem será que foi? Ai, ai, ai. Mais uma vez no pódio, né? Como no mês passado também, que no caso não é imobiliária, é incorporadora GT Building. Vai, Bruno! Aê! Aê, Equipe! coisa linda! Teve Essa conteúdo house é top. Isso aí tá bombando. Show de bola. E agora vamos para os nossos campeões de vendas. Todo mundo fica curioso para saber. Vamos lá? Tô sabendo que estão concorrendo prêmio bom. Tô sabendo, Prêmio hein? bom, prêmio bom. Isso aí. Muito bem. Esse mês de agosto, em terceiro lugar, ficou para Emanuele, da Imobiliária Solano, de Curitiba. Parabéns, Emanuele! Boa! Show de bola. Pessoal, agora em segundo lugar, de novo a Rinocer, marcando presença no nosso pódio, o Anderson Furlan. Boa, Adi! Só o rinoceronte aí, representando. E em primeiríssimo lugar, pela primeira vez, a equipe da GT Exclusiva, Priscila Trentino. Parabéns, Priscila! Parabéns, Priscila. Parabéns, Boa! E hoje tá em peso, né, Parabéns gente? para Aqui todo tá. mundo, pessoal. Parabéns, sensacional. E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho das novidades da premiação dos campeões do segundo trimestre, que vai contar de julho até dezembro desse ano. E para falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de chamar o Davi para explicar como é que vai funcionar essa dinâmica toda aí. Vamos lá, Davi? Obrigado, Pedro. Obrigado pelo espaço. Pessoal, hoje tem que segurar um pouco da animação, porque o gerente ficou louco, realmente. O Mané, ele deu carta branca para os melhores corretores que a gente tem, que não seria diferente, que são os nossos corretores da Arbo. Pessoal, a primeira premiação, juntando todos os nossos valores, a gente tem mais de 10 mil reais, pessoal, isso mesmo, mais de 10 mil reais para os nossos corretores pró. Aqui, e para mais de 10 mil reais acumulados. Então, para o segundo semestre da nossa convenção de campeões, a gente quer muito que vocês venham, a gente quer muita premiação, e a gente sabe que vocês têm que ser recompensados de maneira acordada, né? Então, para o nosso campeão de vendas, a gente tem uma viagem para a Argentina, com tudo pago pela Arbo Imóveis. Vão ser 5 dias com acompanhante para a Argentina, com hotel, aéreo, tudo bancado pela Arbo. Pessoal, esse campeão de vendas, a gente já em breve vai passar como é que está o ranking, quem que são os próximos campeões, como que está na corrida para isso. O segundo semestre a gente vai ter muito negócio, então a gente quer ver vocês aí. E olhando a primeira premiação do campeão de vendas, a gente acha que vai ser pouco, acho que vai parar por aí. Muito longe disso, o nosso campeão de locações, ele vem forte, ele vem aí com 2 dias no fim de semana com acompanhante num resort. Então a Arbo realmente ela está correndo atrás da GT aí para conseguir recompensar de acordo os nossos corretores, os corretores do Brasil como um todo. Isso Me ajuda aí, Bruno. Me ajuda aí, Bruno. Coisa linda, hein? Estamos chegando. Esse E Davi, aí cara, tá essa lindo. premiação merece uma salva de palmas. É ou não é? Essa merece uma salva de palmas. Caraca, eu quero ver Caraca, hein? sangue no olho. Sangue, suor e lágrimas pra gente ir pra Argentina. Eu vou dançar tango com quem for, beleza? Tá prometido aqui.
E para continuar a nossa premiação, depois da venda, depois da locação, a gente precisa do combustível e para mexer com o pessoal aqui das imobiliárias, para a imobiliária campeã em vendas, a gente vai estar disponibilizando aí uma cafeteira Nespresso, que cada vez mais a gente precisa ter, como o Pedro já comentou, o sangue nos olhos, vender o sonho para o cliente, vender a transformação, então a gente precisa do café no corpo. A imobiliária campeã em venda, então, vai ganhar uma cafeteira Nespresso. Para a nossa imobiliária campeã em locação, a gente vai trazer a premiação também de uma cafeteira Nespresso para estar movimentando o pessoal aí, tá? Então a gente quer que vocês tragam a diferença, a gente quer não só que vocês cresçam como corretores, mas como equipe, como time, a gente quer a transformação em conjunto. Para os nossos campeões em captação de vendas, a gente vem com uma surpresa, um prêmio que não só ele fica no nosso pulso, mas também a gente consegue trazer as informações da Arbo Imóveis. Boatos, Pedro, que esse relógio ele é tão bom que você consegue colocar até o aplicativo da Arbo para você acompanhar os seus leads. Então, vamos ver. Ó. Se pai até pode, hein? Se usar direito, quem sabe? Vamos ver. Uhum. Vai chegar a informação do seu smartwatch, toda a notificação do lead. Então, a gente vai ter muita celeridade aí no atendimento para o cliente. Você vai estar no meio da locação, só clicou, já vai conseguir fazer o atendimento. Então, muito bom. O nosso campeão de captação de vendas e nosso campeão de captação de locação também vai estar recebendo um Samsung Smartwatch, que é justamente para trazer velocidade, comprometimento com isso. E vamos dar uma olhadinha como que está o ranking, como que tá o pódio em relação a essa corrida, né? Esse semestre que ele vai trazer muitas vendas, muitas locações. Primeiro Davi, antes da gente apresentar, imagina só, tu acordou de manhã, né? Tu tá meio sonolento, enfim, aí tu toma um Nespresso para acordar. E aí tu abre, tem lead chegando pelo meu smartwatch, né? E aí você pensa, poxa, hoje é dia do meu voo, será que meu voo já está agendado, já fiz check-in? E aí você vai para o seu resort no final de semana, atendendo o lead, pelo avião, olha que massa. E aí você volta para casa e pensa, poxa, tô com saudade de viajar, vamos para a Argentina, meu amor? E aí vocês vão para a Argentina curtir Bariloche. Imagina, que da hora, ver a Casa Rosada. Que isso, esse é o sonho de todo mundo. Eu quero saber do chimichurri e do morro de bife. Exatamente, cara. Vamos tomar vinho bom, comer carne boa. Eu sou vegano, mas quem for vai comer carne boa. Muito bom. Isso aí. Vamos agora para o que interessa. A galera já sonhou bastante, já está com sangue no olho para conseguir o prêmio. Agora vamos entender o que está acontecendo agora, né, não, Davi? Isso mesmo. Na tela, pessoal, a gente tem aí o ranking sobre a campeão dos locações. Hoje a gente tem a Patrícia em primeiro lugar. Patrícia Rigória, da Personalité. A gente tem a Kena Aparecida em segundo lugar. A gente tem a Priscila Costa também da Personalité. E em quarto lugar, a gente tem, acho que deu uma travadinha aí na apresentação, mas é o Valmir Santos da Suite Móveis, tá? Que está aparecendo aqui para a gente como campeão de vendas e campeão de colocação, peço perdão. Então tem muita corrida ainda, não só para locação, tá, pessoal? Então a gente tem muita máquina para queimar aí, a Personalité ela tá vindo não só no primeiro, mas no terceiro lugar também. A gente tem a B&G correndo atrás e a Suite vindo logo, mas isso daí não é um momento para deixar parado. A gente tem que estressar muito a máquina, tem que locar muito, tem que trazer muito negócio aqui dentro. Então a gente está colocando isso para instigar, vamos atrás, vamos fechar negócio, vamos vender, vamos locar. E falando sobre vender, a gente vai para os nossos campeões de vendas agora. Em primeiro lugar, a gente tem aqui no nosso ranking hoje o Thiago Gonçalves, da Imóveis Itajaí, com 4 milhões e 50 mil vendidos até agora. Em segundo lugar, a gente tem a Dani Cardoso, da GT Building, com 2 milhões e 648 mil. Em terceiro lugar, a gente tem o Marlon Brito, da Guepardo, com 2 milhões e 258 mil e 500. Em último lugar, a gente tem a Beth Martins, da GT Building, com, 1 milhão 965 mil 315. Então, pessoal, a gente vê que tem muita possibilidade de crescimento. A gente tem muita imobiliária com muita oportunidade de combater aí. A gente tem 6 meses, pessoal. Isso aqui vai de julho até dezembro. Tem muito imóvel para vender. A gente tem muito lançamento vindo, muito lead. Isso aí é julho e agosto. Só foi 2 só. Então, tem 4 meses. Tá só no comecinho. Tem 4 meses ainda. Deve ter umas 100, 150 pessoas disputando. 4 milhões, a galera querendo derrubar o Thiagão do... Exato. A Patrícia, a Kenia e a Pri já estão digitando aqui no Google o que fazer em um resort. O Thiago já está precisando o que fazer na Argentina. Como dançar tango? Eu acho que Thiagão que não corra, que a galera da GT vai tirar essa venda da Argentina dele aí, pô.
Exatamente. A galera que não fica cabreira, não. Isso aí. Mas é isso, pessoal. Tem muito imóvel para vender, tem muito mês ainda, tem muito mês ainda. Então, Tiagão, que se prepare. O GT vem forte, o Personality vem forte, a Rinoceira aí, como ela já veio, já trouxe muitas novidades, e o Brokers, entre muitos outros imobiliários aqui conosco. Então, pessoal, vamos correr atrás. Como vocês viram, a premiação diz por si só que vocês vão ser muito bem recompensados pelo desempenho de vocês, tá? Demonstre que vocês são os melhores corretores desse Brasil, que vocês têm o melhor suporte, com a melhor consultiva. Hoje o Bruno trouxe aí a ideia de você não só vender um tijolo, mas uma transformação, que é muito bacana. É isso que a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Então, tá dado o desafio para vocês. Vamos ver como que vai estar no próximo mês. A gente sempre vai trazer essa atualização. Então, vamos correr atrás dos prêmios, pessoal, que os prêmios estão aqui tudo por vocês. É isso aí, povo, muito bom. E para quem acha que a convenção vai ser só no final do ano, tá redondamente enganado. Então a gente vai ter convenção todos os meses até dezembro. A gente vai atualizando vocês não só dos campeões do mês anterior, mas também o ranking geral até dezembro. Beleza? Show de bola? Então esperamos vocês no dia 7 de outubro, às 10 horas, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Beleza? Esperamos por vocês com muitas atualizações, novidades. E para fechar com chave de ouro, a gente falou sobre treinamento, sobre criar músculos dentro de vendas. E se você não se tornar aquilo que você acredita, você vai se tornar aquilo que você quer. E a gente quer se tornar aquilo que a gente acredita. Só assim a gente vai conseguir performar tudo que a gente está treinando. Acreditem no que vocês estão fazendo e não apenas repliquem todo esse conhecimento que está sendo passado por vocês. Beleza? Vamos que vamos, bora vender, bater o sino. Salva de palmas para todo mundo aqui. Obrigado, Bruno. Valeu, galera. Obrigado. Boa. Boas vendas aí para todos. Ótimo especial para a gente aqui, Bruno. Em nome da Árvore, a gente agradece demais você ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. E a gente sabe que o conhecimento aí dentro da GT Viração é um grande parceiro nosso, a GT. E pra gente, você é um espelho aqui, Brunão. Tamo junto sempre. Esse conhecimento aí é ótimo, cara. Obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado, Bruno. Obrigada. Obrigada.